Irmãos, quero saudar a amada igreja do Senhor na paz do Senhor Jesus, amém? Que essa paz venha reinar sempre dentro dos nossos corações. Queridos, até aqui o Senhor tem nos ajudado. A alegria do Senhor, Ele é a nossa força, amém? Quero estar louvando a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, pela sua família, aos nossos irmãos também. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Sem mais delongas, você que trouxe o seu manual de prática e de fé, a palavra de Deus, amém, irmãos? O apóstolo Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê, amém, queridos? Queridos, carta de 1 João, logo depois de Apocalipse subindo, carta de 1 João, capítulo de número 3, carta de 1 João, capítulo de número 3, você que tem a Bíblia nas suas mãos, você que vai nos acompanhar nos nossos canais sociais. Nosso canal tem crescido, Deus tem feito grandes coisas, e nós agradecemos a Deus, e agradecemos você também que tem nos acompanhado nos nossos trabalhos sociais. Deus tem feito grandes coisas, amém? Carta de 1 João, capítulo de número 3. Vamos estar fazendo uma leitura, irmãos, que diz assim as Sagradas Escrituras: vede qual grande a caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vamos repetir, irmãos? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, preste bem atenção, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vamos repetir? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Pedimos pela infinita graça, pela tua misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor Deus, meu Pai, nesta noite. Quebra todo jugo, Senhor Deus, meu Pai, opressor. Quebra toda, onde estiver um principado, meu Deus, uma potestade.
uma hoste espiritual da maldade. Repreende, Senhor Deus, meu Pai, todo espírito imundo. Quebra, Senhor Deus, meu Pai, todas as palavras negativas de derrota, todo olhar negativo, coração perverso, tudo aquilo que vem, meu Deus, do inimigo, para que essa palavra, Senhor Deus, ela não alcance esse coração. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Cerca este lugar numa nuvem de glória. Fala, meu Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Sente adorando e glorificando a Deus. Toda a glória é dada a Deus, amém? Queridos, nós estamos diante de uma palavra que incomoda a muitos. Nós estamos diante de uma palavra que não só incomoda a muitos, mas também incomoda também o diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele peca desde o princípio, e quem comete o pecado é do diabo. Queridos, eu trouxe um tema para esta mensagem nesta noite: como vencer o pecado e viver uma vida pura perante a Deus. Vamos repetir? Como vencer o pecado e viver uma vida pura diante de Deus. Você sabia que o salmista, ele vai dizer: quem subirá ao trono sublime do Senhor? Os limpos de mão e puro de coração. Os limpos de mão e puro de coração, que não entregaram as suas vidas às vaidades deste mundo. Querido, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do inimigo, do diabo. Como vencer o pecado e viver uma vida pura, uma vida saudável? Eu deixei outro dia lá no nosso canal uma mensagem. Eu deixei 9 regras para nós termos uma vida espiritual saudável. Você que perdeu, você pode estar indo no nosso canal no YouTube, que lá tem 9 regras para você ter uma vida espiritual saudável. Mas hoje eu quero falar, irmãos, acerca de nós termos uma vida pura. E como nós podemos ter uma vida pura se nós sairmos do pecado? Você sabia que a única coisa que faz separação do homem para com Deus é o pecado? Sim, a única coisa que faz separação do homem para com Deus é o pecado. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus dá a vida eterna através de Jesus Cristo. Eu quero trazer algo para a igreja nessa noite, acerca de nós enfrentarmos ou combatermos o pecado, para termos uma vida pura. Para isso nós precisamos entender esse texto, essa carta do apóstolo João, que foi escrita com um propósito. Diga assim: propósito. E o propósito aqui é claro no capítulo 5, versículo 13. João está dizendo: para isso você tem que ter a certeza da vida eterna. João está trazendo uma mensagem de Deus, que para isso nós temos que ter certeza da vida eterna.
E como é que eu posso ter certeza da vida eterna? Se a cada dia eu me libertar do pecado. O que nos impede de ter uma vida santa? O que nos impede de conquistar a salvação naquele dia é o pecado. Para isso eu tenho que entender o que João está dizendo. João está dizendo que para isso nós temos que ter certeza da vida eterna. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: você tem certeza da vida eterna? Porque nós vamos ter duas vidas eternas. Nós teremos a salvação eterna e nós teremos a condenação eterna. Ambos, uma outra, serão eternas. João está dizendo que nós temos que ter certeza da vida eterna. Se você de fato crê no Jesus Cristo, se você de fato crê que Jesus, ele é o Filho de Deus. João, ele só não diz que você precisa ter certeza, como ele também vai indicar 3 evidências muito claras de como você pode ter certeza da vida eterna. Então, meu querido e amado irmão telespectador, preste bem atenção. Se de fato você tem certeza da vida eterna, primeira evidência que nós podemos subtrair desse texto que nós tomamos leitura, primeira evidência, chamamos de uma evidência moral. Diga assim: evidência moral. Essa evidência, ela está presente no versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Nós estamos diante de uma evidência moral. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Porque a sua mente, por isso que eu falei que era uma evidência moral, porque a sua mente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não peca. Então a primeira evidência que nós podemos ter é uma evidência moral, porque a sua mente permanece nele e não pode pecar, porque você é nascido de Deus. Você sabia que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, a minha mente tem que maquinar o que é o bem. Se eu tenho a mente de Cristo, a minha mente não pode maquinar o mal. Porque o que minha mente vai maquinar o mal, a minha boca vai falar o que é mal. E a boca fala o que está cheio o coração. É por isso que nós temos que entender essa primeira evidência, que é a evidência moral. A minha mente tem que estar permanecido em Cristo. A minha mente tem que estar em Cristo. A segunda evidência que nós podemos subtrair desse texto que nós tomamos leitura, podemos chamar da evidência social. Diga assim: evidência social. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os nossos irmãos. Quem
Quem não ama seu irmão permanece na morte. Vou repetir. A segunda evidência, uma evidência social. Vem para cá. Nós sabemos que passamos da morte. Passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. O que está escrito no segundo maior mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós estamos diante de uma evidência social. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, a evidência da salvação é o amor aos seus irmãos. Terceiro, prova que você é uma pessoa salva. E você pode aferir a sua própria vida. E é a doutrina, versículo 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Eu tenho que crer nele para eu ter uma vida eterna. Eu tenho que crer no Senhor Jesus para eu ter uma vida eterna. Como eu posso crer nele? Como eu posso crer no Senhor Jesus? Se de fato eu crer, se eu crer nessa palavra. Você só pode crer no Senhor Jesus se você crer na palavra de Deus. João 8,32 disse: conhecer a verdade vos libertará. João 8,36: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente serei-vos livre. A Bíblia diz que para nós se achegarmos a Deus, nós temos que conhecer o Filho. Ninguém vai chegar a Deus sem nem antes conhecer o Filho. Mateus 10, 32, 33 está escrito: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. A palavra de Deus é clara. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. João capítulo 14, versículo de número 6, está escrito: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então esse é o mandamento, que nós creamos no Filho de Jesus, no Filho que é Cristo, no Filho de Deus vivo. Eu tenho que crer nele para eu ter uma vida eterna. E como eu posso crer nele, se de fato eu crer na palavra de Deus? Nessa carta, o apóstolo João, ele está falando sobre 4 grandes verdades que nós temos que ter para poder vencer o pecado e viver uma vida pura. Quem quer vencer o pecado e ter uma vida pura com Deus? 4 grandes verdades que nós precisamos ter para vencer o pecado e ter uma vida pura. Moisés, o autor Moisés do Salmo 90, versículo 12, ele disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio, um coração puro, um coração que verdadeiramente agrada a Deus. 4 grandes verdades que esse texto vai trazer para nós. Primeiro, esse texto, ele ensinou para nós 2 grandes evidências. Primeira, a moral. Segunda evidência, a social. E agora nós vamos
subtrair desse texto 4 grandes verdades para nós vencer o pecado e ter uma vida pura com Deus. Primeiro, diga assim: o amor. O amor. O grande amor de Deus Pai. A motivação para você viver uma vida pura e vencer o pecado é o amor. Sem o amor, você não vence o pecado. Você amanhece no pecado, dorme no pecado, entra dia e sai dia e vive no pecado. Por quê? O seu coração não tem amor. Primeiro, o maior mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as. Segundo maior mandamento: amar o teu próximo como a ti. Terceiro mandamento de promessa: honra seu pai e a sua mãe e prolongue seus dias na sua. Filipenses capítulo 4, versículo de número 5 ou 6, se não me falha a memória: seja o seu amor conhecido por todos, porque em breve voltará o Senhor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: sendo assim, tudo que vier nas suas mãos, faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, porque para onde vá o Sheol da sepultura, não haverá tempo, nem pranto e nem nada. Então o amor é a primeira grande verdade. Você quer vencer o pecado? Você quer vencer o pecado? Você vai ter que amar. Você vai ter que trazer mais o amor para dentro de você. Ninguém vence o pecado se não trazer o amor para dentro, porque o amor, ele é gerado de dentro para fora. Ninguém gera amor de fora para dentro. O amor é gerado de dentro para fora. Nós só aprendemos a amar o nosso irmão, nós só aprendemos a amar o nosso próximo quando o amor de Cristo, ele é gerado de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro. Quem ama não fala mal do seu próximo. Quem ama refreia a sua língua. Quem ama compadece do pobre, da viúva, do necessitado. Quem ama a Deus não fala mal do seu próximo. Mandamento de Deus. Primeira grande verdade: amor. A motivação para você viver uma vida pura e vencer o pecado começa com Deus. Quer vencer o pecado? Começa lutando contra ele com Deus. Segundo, Deus é amor. Se você buscar a vitória sobre o pecado com Deus, você vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Porque Deus é amor. Deus é amor. O amor de Deus na sua vida precisa ser notado. Eu vou repetir, irmão. O amor de Deus na sua vida precisa ser notado. Quem ama a Deus, o amor de Deus está nele e é notado pelas pessoas. Quem não ama a Deus, não tem o amor de Deus nele e é notado pelas pessoas. Aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má, aquela pessoa é invejosa, aquela pessoa é maliciosa, aquela pessoa é contendeira, aquela pessoa é fofoqueira. Mas quem não ama a Deus, o amor de Deus não está dentro dele. Essa é a palavra de Deus. O amor de Deus na sua vida precisa ser notado. O amor de Deus na sua vida não é quando você é próspero, é quando você é salvo. Vem para cá agora que é para glória. Olha para mim, essa aqui é para glória. O amor de Deus na sua vida
não é quando você é próspero. Se pregam aí fora que você é próspero, você vai buscar a prosperidade para ver o quanto Deus te ama, é mentira. O amor de Deus na sua vida é quando você se vê como salvo, como lavado, como remido no sangue do Cordeiro. O amor de Deus nos nossos corações é quando nós olhamos no espelho e nós falamos: nós somos salvos, salvo em Cristo Jesus. Somente Jesus salva, e nele nós estamos salvos. O amor de Deus é notado nas nossas vidas quando nós se vemos como salvo, não como perdido. Quando nós se vemos como salvo, porque a pessoa que é salva não fala mal do seu próximo. A pessoa que é salva, ela busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, vem para cá. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. É Efésios 2:6. Lamentações capítulo 3 diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A salvação não vem pelas obras. A salvação não vem pela sua caridade. A salvação é mérito de Deus. A salvação é em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e todo aquele que estiver em mim não andará em trevas. Vem para cá. Não tem como você estar nele e andar em trevas. Não tem como você ter confessado o nome de Jesus como o único Salvador e viver uma vida em trevas. Está escrito: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos, ou nós somos sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é do maligno. Então a primeira grande verdade é o amor. O amor de Deus na sua vida é quando nós se vemos como salvo por esse amor. João, ele começa o capítulo 3 dizendo: veja qual grande o amor de Deus tem concedido pelo Pai. Aleluia! João está chamando a sua atenção nessa noite. Preste atenção. O apóstolo João está chamando a sua atenção para: observe, veja, escute. Vem para cá. Para, observe, veja, escute a palavra de Deus. Aleluia. O quanto você é amado por Deus. É isso que o apóstolo João está dizendo. Ele está falando: olha, presta atenção, olha, limpa os teus ouvidos, olha, abre os teus olhos, olha, preste atenção, limpa seu coração. Olha o quanto o amor de Deus é derramado na sua vida. João está falando de um amor que não pode ser traduzido por palavras humanas. Exemplo, João capítulo 3, versículo de número 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você só entende a dimensão desse amor quando você entrega sua alma, seu corpo e seu espírito ao Senhor. Vem para cá. E este amor, ele é notado e é mostrado. Você, filho de Deus, porque Ele te criou. Você é filho de Deus porque você foi adotado por Ele.
Oh, glória, aleluias. Vou repetir que você não entendeu. Você é filho de Deus porque Ele criou você. Você é filho de Deus porque Ele adotou você. E adotou você na família de Deus, irmão. O crente salvo, ele é adotado na família de Deus e não na família do mundo. O crente salvo, ele é adotado na família de Deus e não na família do mundo. Porque o mundo tem muitas famílias, mas Deus tem a família. Jesus é o caminho. As coisas de Deus é sempre, entendeu? Esse amor é notado, é mostrado. Você é filho de Deus por geração. Você nasceu de novo. Você nasceu de cima. Você nasceu do Espírito. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Segundo, amados, agora somos filhos de Deus, herdeiro de Deus. Vem para cá. Agora nós somos filhos de Deus, herdeiro de Deus. Aleluia. Essa é a bênção da filiação. No mesmo capítulo 2, continua dizendo: manifestação da sua glória, e nós seremos glorificados, e nós teremos um corpo semelhante à sua glória. Mas para isso, o grande amor de Deus tem que ser correspondido. Para eu ver a glória de Deus na minha vida, o amor de Deus tem que ser correspondido. Verso 3: e qualquer que nele tem esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Vem para cá, versículo 3: e qualquer que nele tem esperança, purifica a si mesmo, porque também ele é puro. Aleluia. Você quer ter uma vida pura com Deus? Você quer ter uma vida pura com Deus? Então ser amado por Deus, então ser adotado por Deus, ser gerado pelo Espírito Santo de Deus, ter a promessa que seremos glorificados, precisa ser correspondido. Vem para cá, ou melhor, precisa ser compreendido por mim e minha conduta. Porque a minha, vem para cá, para nós sermos glorificados, eu preciso compreender o amor de Deus, para que a minha conduta seja moldada. Deus é tremendo, hein? E para que eu seja formado. O que ele quer dizer? É necessário compreender esse amor, é necessário entender esse amor, para que eu possa ser formado de novo. Eu preciso ser regenerado. É isso que Deus está falando. Você tem que compreender esse amor, para que ele possa formar você, para que ele possa gerar em você. Outra coisa que João está mostrando aqui, a grande obra de Deus. A grande obra de Deus Filho. É aqui que é importante, irmão. A grande obra de Deus Filho. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A grande obra aqui nas nossas vidas é Jesus. Somente Jesus pode mudar o nosso coração. Somente Jesus pode nos fazer nascer de novo. Somente Jesus pode mudar da água para o vinho. Somente Jesus pode curar, salvar e libertar e levar para a porta da salvação. Lá em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é apresentado por João Batista, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, mais uma vez está sendo dito: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus dá a vida eterna através de Jesus Cristo.
Somente Jesus dá a vida eterna. Somente Jesus tira o pecado do mundo. Somente Jesus tira o pecado do homem. Mas é necessário me entregar de corpo, de alma e espírito, limpar os meus corações. Aleluia. Qual é a grande obra do Filho? Qual é a grande obra do Filho, igreja? Tirar o pecado. Você quer ter uma vida pura? Você tem que deixar Jesus tirar o pecado de dentro de você. Se você não deixar, Ele não tira. Se você não deixar, Ele não vai tirar a fofoca. Ele não vai tirar o fuxico. Ele não vai tirar a contenda. Ele não vai tirar os maus hábitos. Jesus disse o quê? Eis que estou à porta aí e bato. Se abrires, entrareis e cearei. Jesus não vai tirar o pecado de você se você não abrir a porta do teu coração. Jesus não vai fazer uma grande obra na sua vida se você não disser assim: eu quero, eu preciso, eu aceito, eu confesso, eu me submeto, eu me humilho. Porque até então, os que se exaltam, Deus abate, mas o que se humilha para Deus. Versículo 2, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Queridos, o diabo pode ter vindo matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Quem destrói as obras do diabo não é eu e nem você. Quem destrói as obras do diabo é Jesus Cristo de Nazaré. Toda a honra é dele, toda a glória é dele, toda a plenitude, toda exaltação é para ele. É ele que faz. Aleluias. A grande malignidade do pecado, primeiro, a essência. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a... Vem para cá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a palavra, a lei. Se você tem hábito de pecar, você está transgredindo a lei, sim. Porque todo aquele que peca transgride a lei. Não tem desculpa, farrapado. A primeira essência, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. João 8,32. Mais uma vez: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 5. A ação do pecado. Para encerrar agora a nossa live. Versículo 5. A ação do pecado. Vem para cá, ó, com glória, para fechar com chave de ouro. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Quem crê nessa palavra? Ó, que forte, ó. A ação do pecado nas nossas vidas só é quebrada pela manifestação de quem, irmão? Do homem? Do mundo? Não, de Cristo Jesus. Vem para cá, ó, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E toda ação pecaminosa é voltada contra a obra de Deus, irmãos. Você está entendendo? Toda manifestação pecaminosa, toda, sem exceção de nenhuma, tudo que é pecado é voltado contra a obra de Deus. É só você olhar para os corações das pessoas. Corações maldosos, rancorosos, invejosos. Toda obra maligna que o mundo oferece está contra a obra de Deus, ó. Está deixando bem claro. Verso 6, ó. Agora vem para cá. A razão do pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Não tem como você permanecer em Jesus e viver uma vida de pecado. Está deixando claro. A razão do pecado
é eu não querer Jesus na minha vida. É muito simples. Qualquer que permanece em Cristo não peca. Verso 7. Agora, a origem do pecado. É muito sério. Versículo 8 também. Quem comete pecado é do... Não tem como, irmãos. Não tem como. Por isso que a palavra de Deus disse, e eu repito de novo: todo aquele que conhecer a verdade liberta. Quer uma prova disso? Atos capítulo 19. Ou Atos capítulo 9. Saulo, no caminho de Damasco, teve um encontro com quem? Com Jesus, num resplendor de luz. João 8,2, Jesus disse o quê? Eu sou a luz deste mundo. Não há em mim trevas. Saulo, quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, se converteu na hora. O que está falando a palavra? Está falando, quando nós temos um encontro com Jesus, e esse encontro faz diferença em nós, nós se convertemos na hora, irmãos. Não tem como você ter um encontro com aquele que pode, com aquele que faz, com aquele que cura, com aquele que salva, com aquele que liberta, e você não ter uma vida transformada. Para isso eu tenho que entender a origem do pecado, porque quem comete o pecado é do... Porque o diabo peca desde do princípio. Lá em cima já pecou. E nós temos duas fontes. Nós podemos escolher. O pecado não é teu, mas a sua prática do pecado é sua. É isso que Deus está falando. O pecado não é meu, o pecado não é seu, e nem seu, e nem seu, mas a prática dele. Porque Deus ama o pecador, irmão. Deus não excluiu o pecador do reino dele. Agora, Deus não anda de mão dadas com o quê? Com o pecado. Deus, mas ele aborrece pecado. Toda a prática do pecado. Não tem parcialidade com Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é majestoso, longânimo, misericordioso. Tudo que é bom vem de, tudo que é mal vem do diabo. Não tem uma coisa boa. Você não vai encontrar. Se encontrar, irmão, eu largo tudo. Então o pecado não é nosso, mas a prática do pecado é nossa. Você tem que ver isso. E isso, para o crente, pecar é um acidente. Praticar o pecado é costume de hábito. Meu Deus. Quando nós pecamos, é acidente. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, irmão. Só que vivendo o pecado que não está conosco. Eu estou sujeito ao pecado. Nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas viver no pecado já é costume, é hábito. Quando você vê o crente, o cidadão, toda hora naquele... Já não é mais acidente, mano. Já é costume, já é hábito. Né? Há uma grande impossibilidade de os filhos de Deus viver na prática do pecado. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar. Quem pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Vem para cá de novo. Há uma impossibilidade dos filhos de Deus viver na prática do pecado. Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar. Quem pratica, por isso que a Bíblia diz, quem é justo, continue na justiça. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Mas quem é santo, continue se santificando. Não tem como deixar me enganar. Quem pratica a justiça é justo. E a Bíblia diz, anda com sábio, será sábio. Uma pessoa sábia, ela pratica a justiça. Anda com tolo,
e será tolo. Uma pessoa tola, ela não pratica a justiça, né, irmãos? Ela vai enrolar você, ela vai enganar você. Aí você escolhe, tem um ditado do mundo que diz, né? Diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. É assim que a Bíblia está falando. Então quem pratica a justiça é justo, assim como o Senhor Jesus é justo. Os filhos de Deus, os filhos do diabo, são conhecidos pelas suas obras. Tanto um como o outro. Deus, diabo. Tanto Deus como o diabo praticam as suas obras. Seja elas boas, seja elas ruins. Nós somos conhecidos pelas nossas obras. Fica sobre os seus pés, vamos orar. Louvado seja Deus. Unge a mão dele ali para mim. Vamos orar? Vamos agradecer essa palavra. Quantos podem dar agradecer por essa palavra, irmãos? Amém, glória a Deus. Deus falou comigo? Sim. Deus falou comigo. Deus também falou com você. Vamos levantar as nossas mãos. Seu irmão já melhorou? Vamos orar, Pai. Que Deus possa confortar os nossos corações. Vamos agradecer a Deus por tudo, por nós estarmos aqui. Deus, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor Deus, meu Pai, esta noite, Senhor Deus, meu Pai, este lugar, Senhor. Nós te apresentamos também, Senhor Deus, meu Pai, as nossas casas, nossas famílias. Nós te apresentamos essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, a qual foi ministrada. E nós sabemos, meu Deus, meu Pai, que corações sejam quebrantados, vidas venham ser restauradas. A tua palavra diz, meu Pai querido, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contra o espírito. E eu creio, Senhor Deus, meu Pai, que há um consolador. Há um Deus, meu Pai, que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Senhor Deus, meu Pai, que a paz do teu Santo Espírito possa gerar sobre os nossos corações. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo, Senhor Deus, meu Pai, dias, meu Pai, de tristezas profundas. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor, meu Deus, é para sempre. Nós sabemos, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu creio sim, meu Deus, na tua misericórdia. Portas que se encontram fechadas, famílias que precisam ser restauradas, vidas que precisam ser restituídas. Fala aos nossos corações, meu Deus, meu Pai. Mostra o sinal do céu. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Com a graça.